O segundo dia de resgate na Tailândia foi um sucesso. Os mergulhadores conseguiram retirar hoje das cavernas, ou da caverna, mais 4 pessoas. Ao todo, lá dentro havia 12 jogadores de futebol, de 11 a 17 anos de idade, e o técnico. Vamos então ao vivo a Xangai falar com o enviado especial Rodrigo Carvalho. Rodrigo que está bem na frente do hospital para onde são levados os resgatados. Rodrigo, boa noite para você. Que informações a gente já tem a respeito do estado de saúde deles? Salve, Doni. Ótima tarde para você, todo mundo que acompanha o Jornal Hoje aí no Brasil. Já quase meia-noite aqui na Tailândia, onde eu falo ao vivo. E trago aqui uma ótima notícia para vocês. Os 4 meninos que foram resgatados hoje passam bem, estão todos bem, já com os outros 4 do primeiro dia de resgate, nesse hospital aqui na província de Xangai. Estão fazendo os primeiros exames de rotina, cuidando também da hidratação e recebendo já o primeiro apoio psicológico. Há sempre numa história como essa a preocupação se isso pode ou não criar um estresse pós-traumático para esses adolescentes. Então isso que está sendo feito agora. Tem um ponto sensível sendo trabalhado agora pelas autoridades aqui da Tailândia, que é o fato de muitas famílias simplesmente não saberem. Muitos pais não sabem, por exemplo, se seu filho foi ou não resgatado ou se é um dos 4 que precisam sair da caverna ainda. Não sei se vocês conseguem ver daqui, mas lá na frente do hospital tem uma tenda verde que é justamente para preservar a identidade dos garotos. Isso tem chegado, inclusive, às famílias que estão cobrando das autoridades. Então, o primeiro-ministro da Tailândia hoje fez uma reunião. Então, a gente está ainda entendendo se as famílias agora sabem ou não quais meninos já foram resgatados da caverna. Vamos acompanhar, isso gera uma aflição muito grande, vocês podem imaginar. Mas até aqui, resgate super bem sucedido, faltam 4 e o treinador. A operação deve ser retomada amanhã de manhã no horário local. Vamos ver como é que tem sido esse trabalho até aqui, na reportagem do Rodrigo Alvarez. O helicóptero era o sinal de mais um resgate. No chão, as equipes na frente do hospital abriam caminho. Os meninos resgatados nas cavernas de Tan Luang chegaram ao centro da província de Chiang Rai. Para preservar as famílias, as equipes de resgate cobrem com lenços e guarda-sóis toda a movimentação. O caminho é sempre o mesmo. Depois que o helicóptero sai das cavernas de Tan Luang, pousa no antigo aeroporto da cidade. Depois disso, ambulâncias seguem direto para o hospital. Foram os 4 carros que chegaram ali trazendo o menino. Eles estão subindo ali agora a rampa do hospital e vão deixar o menino ali para ele ir para a emergência. E assim aconteceu nos 4 resgates feitos hoje. A operação dentro da caverna é perigosa e acompanhada no mundo inteiro. Hoje as equipes começaram a trabalhar às 11 da manhã, pelo horário local, 1 da madrugada no horário de Brasília. Ao todo, 90 mergulhadores participam da missão entre tailandeses e estrangeiros. Alguns não fizeram o resgate de ontem e acabaram substituindo os mergulhadores mais cansados. Todo o trabalho de retirada dos jogadores da escolinha de futebol e do técnico acabou sendo acelerado. Isso porque a previsão de chuva torrencial para os próximos dias. O medo é que o nível da água dentro da caverna aumente, o que colocaria em risco toda a operação. As equipes começaram a retirar o grupo ontem. Foram 4 resgates. Cada anúncio era acompanhado atentamente pelas famílias. O caminho de volta dentro da caverna é complicado. Muitos trechos estão alagados e é preciso mergulhar em lugares estreitos onde só passa uma pessoa por vez em total escuridão. Ontem, depois que os 4 meninos resgatados estavam em segurança, a missão foi paralisada à noite para que os mergulhadores e outros profissionais envolvidos pudessem substituir os cilindros de ar. De acordo com o ex-governador da província de Chiang Rai, o chefe da operação de resgate, um dos meninos reclamou hoje de manhã que sentia fome, que queria comer uma comida típica tailandesa. Era uma comida feita com arroz, carne frita, pimenta e manjericão. As autoridades confirmaram hoje que a água dentro da caverna continua sob controle, com a drenagem feita constantemente. Os 12 jogadores de futebol com idades de 11 a 17 anos e o técnico deles, um ex-monge de 25 anos, entraram em Tan Luang no dia 23 de junho e foram encontrados por mergulhadores 9 dias depois. Agora já faz aproximadamente 36 horas que a operação de resgate começou e a previsão é que entre amanhã e depois
não reste mais ninguém dentro da caverna de Tan Luang. O grupo que está sendo resgatado ficou mundialmente conhecido como os Meninos da Caverna. Vamos ver quem são eles. Tem o caçula, Titã, de 11 anos de idade. Mig, Dom, Pong e o Mark tem 13 anos, são adolescentes. Tem também o Terne, de 14 anos, mesma idade do Bill e do Adu, 14 anos todos. Note e Nick têm 15. O Ti, que a gente vai ver na próxima tela, tem 16 anos. Ele tem um ano a menos que o Knight, 17. Aliás, 17 anos que ele completou dentro da caverna no dia 23 de junho, mesmo dia em que eles entraram ali. Completa o grupo o técnico, o treinador, o Eik, com 25 anos de idade. E o mundo todo acompanha com atenção o resgate dos adolescentes. Na Tailândia, turistas e moradores não desgrudam da TV atrás de boas notícias. O enviado especial Rodrigo Carvalho mostra como a rotina do país mudou nas últimas semanas. Aos poucos, a província de Chiang Rai, das plantações de arroz e dos templos budistas, vai virando a cidade dos adolescentes da caverna. Os espanhóis chegaram de ônibus comemorando mais um resgate. A turista diz que ficou com muita dó dos garotos quando soube da história. Muita pena. Essa é a província mais ao norte da Tailândia, com 70 mil habitantes. A vida esses dias saiu da rotina. Todo mundo divide suas alegrias e angústias com essa história. Na farmácia, a funcionária me conta que adora quando ouve barulho de helicóptero. E o amigo dela me mostra na TV. E aos poucos, as famílias vão quebrando o silêncio e voltando a sorrir. A tia de um dos adolescentes diz que está feliz demais. No quarto, a medalha do garoto, que tem o apelido de Mark, está bem guardada. Estou feliz que tantas pessoas vieram ajudar. Governos de muitos países estão contribuindo com a gente. O mercado de rua também acompanha todas as notícias que chegam diretamente da caverna. Essa história está sendo a Copa do Mundo de muita gente aqui em Xangai. Na TV de tubo, que não para de chiar, a vendedora fica aqui torcendo pelo final feliz de cada resgate. A barraca de frutas e amendoins é quase sempre a primeira a saber das novidades. A senhora acha que os meninos que ainda não foram resgatados estão todos bem e que amanhã essa história finalmente acaba. Pro alívio e alegria dela e do mundo inteiro. Tomara. Mas as condições físicas dos adolescentes preocupam os envolvidos no resgate. Aqui no Brasil, a repórter Graziela Azevedo ouviu médicos e especialistas e explica o que acontece no organismo depois de tanto tempo numa caverna. 16 dias de confinamento deixaram os adolescentes e o técnico debilitados. Com pouco espaço, com limitação de água limpa e oxigênio e quase sem comida, o organismo passa a se alimentar das reservas que tem, principalmente dos músculos. O corpo perde a força. O resgate delicado é um teste para a própria operação de salvamento. Os escolhidos para sair primeiro foram os que estavam em melhores condições. Quando a gente tem situações de catástrofes, isso é um protocolo, em qualquer instituição, você tira aqueles que têm a maior facilidade de sair primeiro, porque a chance de salvar é melhor. Aqueles mais limitados vão exigir uma estratégia melhor de evacuação e aí talvez você faça isso no momento seguinte com mais calma. O resgate exige perícia, especialmente por causa da fragilidade das vítimas. A caverna Tan Luang tem 1 quilômetro de profundidade e aproximadamente 10 quilômetros de extensão. A base montada para o resgate fica a cerca de 1 quilômetro da entrada, um trecho que está seco e que pode ser percorrido a pé. Depois começa a parte mais perigosa, 1 quilômetro e 700 metros de áreas alagadas. Os mergulhadores demoram de 5 a 6 horas para chegar até os meninos. Eles têm que vestir roupas especiais e máscaras de oxigênio que cobrem todo o rosto, permitindo a respiração. Cada criança faz o caminho de volta com 2 ou 3 mergulhadores. São eles que carregam os cilindros de ar comprimido. Outros cilindros foram espalhados pelo caminho para que possam ser usados em caso de emergência. Como a água é muito escura e tem pouca luz na caverna, o trajeto é marcado com cordas para ajudar na saída. Um dos maiores desafios é a largura das passagens que os mergulhadores têm que percorrer para sair da caverna. Do ponto onde estão os meninos até a base de operações, há alguns trechos com apenas 90 centímetros de largura por 60 centímetros de altura.
O mergulhador precisa tirar o cilindro das costas. Mesmo assim, só passa um de cada vez: o mergulhador, o cilindro e o menino. Na chamada Praia de Pattaya, há um túnel com 15 metros de comprimento nessas condições. Para os meninos, trocar o interior escuro e úmido da caverna por um ambiente hospitalar como esse aqui é quase como nascer de novo. E nessa hora eles vão precisar do carinho dos pais e também de exames e cuidados especiais para enfrentar essa transição entre as profundezas da terra e a vida aqui do lado de fora. Para esse médico-chefe do pronto atendimento do Hospital Sírio-Libanês, uma das preocupações é com os fungos que vivem nas cavernas e que podem causar principalmente infecções pulmonares. Considerando que eles estão com a imunidade comprometida por estarem desnutridos e desidratados, aumenta a chance de uma infecção fúngica. O que se faz de rotina quando você recebe pacientes assim é fazer um rastreamento bioquímico, são eletrólitos, sódio, potássio, função renal, você vê se esse paciente teve alguma repercussão de alguns órgãos-alvo, como o rim, fígado e os eletrólitos em geral. Você faz reposição com esses eletrólitos, dá um suporte psicológico em paralelo. Esse pediatra do Instituto da Criança é especialista em nutrição. Ele explica que a hipotermia, a hidratação e a nutrição são parte dos primeiros cuidados e do tratamento que os meninos estão recebendo. Pelo tempo em que elas ficaram comendo em pequena quantidade, e pelos distúrbios metabólicos que essa situação pode ter levado, elas podem chegar no hospital com um quadro de vômitos, diarreia, isso pode prejudicar a alimentação. Mas se elas puderem comer por boca, começar com sopas quentes que podem aquecê-las, hidratá-las e nutri-las, seria uma coisa interessante. Ficar sem a luz interfere no metabolismo, no ciclo sono-vigília, e, lógico, a hora que eles forem ter contato, eles têm que fazer esse contato inicial com proteção ocular para evitar a irritação da córnea. Aqui no Brasil, Dino viveu um drama parecido com o da equipe de futebol da Tailândia. Há 25 anos ele estava no Parque Estadual Terra Ronca, em Goiás, com mais 2 amigos. Dino contou ao repórter Cleito Conservani, do Fantástico, que as condições da caverna São Mateus mudaram de repente. Quando a gente tentou voltar, sair da caverna, a gente viu que o rio tinha enchido muito e se tornou impossível nadar ou romper a correnteza por dentro do rio. Impotência, porque uma força maior do que você realmente não pode lutar contra isso. Medo pelos barulhos todos que a gente escutava dentro da caverna, do rio aumentando. Dino ficou preso por 3 dias e ainda se emociona ao se lembrar dos momentos de angústia e incerteza. Aqui nesse lugar é sempre uma emoção voltar, inclusive eu estava aqui quieto, lembrando assim. Mas graças a Deus deu tudo certo, a água baixou e a gente veio embora. Os médicos acreditam que na Tailândia também vai dar tudo certo. O fato de serem atletas saudáveis deve ajudar muito e que, sem complicações mais graves, o técnico e seus garotos logo estarão recuperados. Pelas raras notícias ainda que a gente tem das notícias hospitalares, a gente acredita que no máximo em uma semana elas estariam bem e podendo até voltar às suas atividades diárias. Jogar bola e tudo. Inclusive. Todos aprendem, né? Existe um envolvimento emocional muito grande da equipe que está em assistência, porque é uma disputa contra o tempo para poder resgatar da melhor maneira possível cada um deles. Todos nós aprendemos. Acho que sim. O controle do cansaço e do estresse podem ser determinantes na hora de salvar uma vida. A reportagem é da Michele Rincon, de Natal. Nos cilindros, os mergulhadores levam ar comprimido para o resgate na caverna tailandesa. Tem a mesma composição do que respiramos, mas numa pressão maior. E para diminuir o estresse nos meninos, que não são mergulhadores profissionais, em vez de usar esse equipamento, que só permite a respiração pela boca, a equipe de resgate na Tailândia usa neles uma máscara de rosto inteiro, chamada Full Face. Você consegue inspirar tanto pelo nariz como pela boca e expirar da mesma forma. Então isso facilita muito o resgate. O desafio das equipes de resgate na Tailândia é grande porque, em vez de se equiparem e caírem direto na água, os mergulhadores ainda fazem boa parte do percurso caminhando. E isso com pelo menos 20 quilos nas costas. Outra preocupação é o tempo de duração de cada cilindro. Um oxigênio que
pode durar 40 minutos com um mergulhador experiente, ele pode durar até menos que 20 minutos com uma pessoa não treinada. Este geógrafo e espeleólogo tem mais de 30 anos de experiência em cavernas, inclusive em resgates. O cansaço para ele também preocupa. Apesar de ser uma caverna quente, né, de 26 graus, temperatura média da caverna, essa umidade ela vai aos poucos também, você vai perdendo muita caloria. Então são muitas horas para você chegar lá, cerca de 6 horas assim, para você chegar da entrada até onde eles estão. Então isso com o tempo, o desgaste físico é muito grande. Assim como a qualidade do ar dentro da caverna. A equipe de suporte, a equipe de resgate instalou tubos para você estar injetando ar nessa câmara onde eles estão lá, nessa câmara onde eles estão hoje, né? A previsão é de que vai chover muito mais agora com as monções, né, que é da região da Ásia, e o risco de você ficar novamente esse grupo isolado e você não conseguir dar esse suporte para essas crianças, então o risco é muito alto, por isso a necessidade de retirá-los o quanto antes, né? O bilionário Elon Musk, fundador da SpaceX, especializada em tecnologia espacial, sugeriu o uso de um mini submarino produzido pela empresa dele no resgate na Tailândia. Segundo a SpaceX, a oferta é gratuita. O mini submarino poderia ser construído em 8 horas e levado até a Tailândia numa viagem de 17 horas. Seria mais uma forma disponível para resgatar parte do grupo que continua lá dentro da caverna. 2 mergulhadores teriam que segurar o mini submarino e fazer o trajeto de saída. O vídeo divulgado por Elon Musk mostra como o mini submarino funciona. Um voluntário participou do teste, sendo transportado dentro do cilindro. Vamos voltar agora a falar com o correspondente Rodrigo Carvalho em Xangai. Rodrigo, quais são as últimas informações sobre esse resgate? Dona, o trabalho de resgate interrompido nessa madrugada aqui na Tailândia vai ser retomado amanhã de manhã no horário local, então logo mais à noite vocês aí no Brasil devem ter mais notícias, espero que ótimas notícias sobre esse trabalho de resgate. A estratégia vai ser mantida, né? Os mergulhadores têm repetido um procedimento que tem facilitado e até acelerado esse processo. Lá atrás, 2 dias atrás, eles levavam entre 10 e 11 horas para fazer uma viagem de volta, para ir até o fundo da caverna e voltar com o menino. Agora não, agora já entendendo os caminhos e também com os meninos mais calmos, eles que carregam os cilindros de ar comprimido, né, os mergulhadores. Os meninos estão tendo que nadar menos, já que a área não está tão alagada como antes. Então levam agora 8, 9 horas, 2 horas a menos. O trabalho está cada vez mais rápido e a expectativa é de que termine amanhã. 5 precisam ser resgatados ainda, mas as autoridades mantêm uma certa cautela, dizendo que esse trabalho pode levar até 3 dias. As famílias acompanham tudo numa área reservada, ali na região da caverna, no acesso à caverna, mas estão ainda muito angustiadas, como a gente disse mais cedo aqui no jornal hoje. As famílias não sabem a identidade dos meninos que já foram resgatados. Então, esse é um assunto que deve evoluir nas próximas horas, sensível, já que pode gerar algum mal-estar entre as famílias. Mas até agora, o clima é de otimismo aqui nessa cidade que aos poucos, como eu disse mais cedo, está se transformando já na cidade dos adolescentes da caverna. A gente segue de olho aqui, Doni, e volta a qualquer momento com mais informações. Abraço para você.